tranquilo, meu amigo. Aira, é com você. Boa noite a todos. Queria agradecer, né, a oportunidade de estar apresentando o meu trabalho hoje, porque nesse mês, no dia 31, eu vou para a banca de qualificação, então acho que é um preparativo já, né? Bom, eu sou a Aira, eu sou formada em filosofia pela UFMS e também agora eu faço o mestrado profissional em filosofia também na UFMS. E aí, o título da minha dissertação, da minha pesquisa, ele é As Escolas Helênicas sob a perspectiva de Pierre Hadot, proposta de ensino de filosofia para a disciplina Projeto de Vida. Bem, então, eu pretendo fazer um percurso de explicar aqui qual seria, então, o que me motivou a pensar que a filosofia pode ajudar na disciplina Projeto de Vida. A disciplina Projeto de Vida, ela entra, né, na reforma do ensino médio, ela sofre, a LDB sofre uma alteração, né, em 2017, com a reforma do novo ensino médio, e aí ali no artigo 35A, no parágrafo 7, ele coloca a necessidade de se trabalhar o projeto de vida do estudante, e que o ensino público deve auxiliar na construção e formação do projeto de vida do estudante. Bem, então, diante desse cenário, né, novo e sem muitos rumos definidos do que seria o projeto de vida, eu percebi que a filosofia poderia ajudar na construção do projeto de vida do aluno. Em que sentido, né? A disciplina Projeto de Vida, ela vem para auxiliar o estudante a desenvolver as competências e habilidades socioemocionais, que seriam atitudes, né? Seriam, quando falar habilidades, eu entendo ali a possibilidade de executar algo, né? Eu sou hábil em alguma coisa. Mas como entra a questão socioemocional, e aí então entra a noção de que o ensino, o processo de ensino-aprendizagem e a própria vida leva os estudantes a suscitar questões, a necessitar de recursos. Então, eu percebi assim que a escola agora, ela deveria formar no estudante essas habilidades para a vida. Então, o enfoque que eu dou para o projeto de vida é mesmo essa questão de uma formação cognitivo, física, né, comportamental e emocional. E nesse sentido, eu vi que as filosofias helenísticas, elas, por serem éticas, né, de conduta da vida, poderiam auxiliar nessa disciplina. E aí, então, eu encontrei o francês Pierre Hadot. Pierre Hadot faleceu em 2010. Ele é um filósofo contemporâneo, mas ele se debruçou com muito afinco sobre a filosofia antiga. E o Pierre Hadot, ele vai colocar ali, né, para além da discussão do contexto histórico, né, da filosofia antiga, ele vai colocar que ali houveram, sobretudo nas escolas helênicas, modos de vida. Então, para ele, a filosofia ela não é somente um discurso teórico, doutrinário, mas ela está em relação a um modo de vida que se levava. E aí, esse é o contexto geral do meu trabalho, então. Eu quero falar um pouco do contexto histórico do helenismo, né? O percurso dessas escolas helênicas, voltando primeiro a Sócrates, para depois dizer qual seria, então, a perspectiva do Pierre Hadot, como ele enxerga esse período. E aí, falar um pouco sobre a questão das escolas, como que as escolas são vistas por ele e as práticas que se realizavam dentro dessa escola. Então, vamos lá. Contexto histórico do período helênico, né? O helenismo ele começa ali então com a expansão de Alexandre, né? Alexandre Magno, ele faz ali torna as polis como os polis. O ser humano, o indivíduo grego
deixa de ser um cidadão ativo na cidade e ele se volta para sua interioridade. E nesse sentido, o Pierre Hadot vai dizer, ele vai na contrapartida do que alguns autores da história da filosofia dizem que não se faz mais política ou não se faz mais cidadãos para a cidade. Na verdade, o que o Pierre Hadot vai dizer é que as condições históricas colocam um sujeito voltado para si, para formar a sua individualidade, para o conhecimento de si mesmo, mas sem deixar que essa convivência política ocorra, né? Então, e aí trazendo um pouco de outras referências aí da história da filosofia, diante desse processo, né, de que a polis agora não comporta mais as discussões gregas, o indivíduo ele volta para si mesmo e aí ele pode adotar tanto uma neutralidade diante da política, né, ou ele coloca uma atuação, mas uma atuação que seja na medida do aceitável ali, né? Bem, e aí dentro da minha pesquisa eu faço um retorno ao Sócrates, porque dentro da visão que eu quero abordar da filosofia helenística como formadora, né, como onde existiram modos de vida, o Sócrates, ele funda um modo de vida, ele funda ali um convite ao filosofar, e ele não se propõe como um filósofo que vai construir um sistema. Ele é um filósofo que, ele mesmo diz, se quiser saber o que é justiça, observe um homem justo em ação. Então, é dentro dessa noção que o Pierre Hadot vai trazer que a condução de vida dos filósofos do período antigo e das escolas helenísticas, ela está fundada ali não numa construção teórica, mas sim que o discurso filosófico ele deve servir para justificar uma ação e a condução da vida. Então, dentro desse período, o que se ovacionou foi a questão do sábio. Poucos receberam esse título de sábio na filosofia antiga. O Sócrates é propriamente um sábio, Epicuro também é um sábio, reconhecidamente um sábio, mas se estabeleceu o que seria a vida filosófica. E, nesse sentido, filosofia é busca pela sabedoria, e essa busca pela sabedoria implica em ações, em condução de vida para o alcance da sabedoria. E aí é nesse sentido, então, que a minha proposta é fazer um resgate da filosofia enquanto prática. Em que sentido? Que a filosofia ela é um saber viver, ela é uma condução para uma boa vida, né? E aí, para mim, isso tem tudo a ver com um projeto de vida, porque independente do projeto final do estudante, né, do que é para a vida dele, eu acho que a filosofia pode contribuir no sentido de fornecer elementos para que esse estudante consiga resolver a problemática do dia a dia, enfim. Então, o Sócrates, como o marco fundante dessa reflexão que eu trago, né, a partir do Pierre Hadot, ele vai influenciar vários pensadores. Ele influencia diretamente Platão, que influencia Aristóteles, e ambos criam escolas, mas ele também vai influenciar o cinismo, ele influencia Diógenes, e dentro disso vão surgindo essas escolas. O Pierre Hadot ele vai colocar, então, que escolas, quais instituições se constituíram enquanto escola no período helênico e antigo. A Academia Platônica, o aristotelismo, né, enquanto enfim, e o epicurismo e o estoicismo. Mas, além disso, tem o cinismo e o estoicismo, que ele não coloca como escolas, ele coloca como correntes de pensamento. O que o Pierre Hadot está colocando como escola? É no sentido de que a condução do modo de vida de algum filósofo, no caso, por exemplo, do Epicuro,
é fundamental, ele se coloca como um chefe em que o modo de vida que ele leva é replicado pelos seus discípulos. Então, o Pierre Hadot está considerando escola dentro do processo histórico, né? Ali as instituições que pós-Sócrates vão dar essa formação organizada, vão se constituir realmente enquanto escolas, com espaço, né, de educação, e que ali, dentro desse espaço escolar, ocorriam práticas de exercícios espirituais. Mas antes, o que ele está definindo, então, como escola? Escola, ele vai dizer que filosofar nesse período é aderir a uma escola e praticar o seu modo de vida. Como eu disse, filosofia não estaria no fim. O corpus doutrinário, a sistematização do pensamento, não estaria no fim de uma adesão a um modo de vida. Mas, na verdade, teria que se justificar o modo de vida. Então, o discurso justifica a ação dentro ali do dia a dia. E, nesse sentido, a filosofia é uma prática, ela é um modo de vida. Então, o que acontecia nessas escolas? Dentro dessas escolas envolve 3 coisas: a convivência com os demais, por exemplo, na academia platônica, o filosofar ele é feito através do diálogo, através do debate de teses, aonde você convive com os outros. No epicurismo também se retira para o jardim de Epicuro e ali você vive uma prática de vida, um dia a dia junto ao mestre, que isso seria a segunda coisa que caracteriza uma escola no período helênico, que é essa vida junto ao mestre. Porque, para eles, né, na visão de Pierre Hadot, a filosofia ela é vivida, ela é aprendida através do exemplo de outro. Por isso que Sócrates é o marco referencial. Sócrates não escreve nada, mas tem um conjunto de discípulos que segue a ele, que repete sua doutrina, que vive esse exame racional que ele convida a fazer. O terceiro aspecto que o Pierre Hadot vai ser inovador nesse sentido é de colocar as práticas de exercícios espirituais que acontecia nessa escola. Por quê? Se a filosofia é a busca pela sabedoria, para que se alcance esse estado, né, essa figura do sábio, eu tenho que me propor a agir de certa forma. Então, se eu aderia à escola aristotélica, eu teria um modo de vida teorético, que não necessariamente eu, por exemplo, teria que viver ali. Agora me fugiu o modo de vida da filosofia em Aristóteles. Mas, por exemplo, no ceticismo, vamos para outro caso. Ali, os céticos, eles de fato, eles não formam uma escola, eles não sistematizam dentro de um ambiente. Mas o que caracteriza, então, o ceticismo entrar nessa reflexão? Que o ceticismo, tem por fundador uma figura, que é o Pirro de Elis, e ele vai, né, conduzindo a esse modo de vida que vai levar à tranquilidade. Então, nesse sentido, o Pierre Hadot ele vai colocar que a filosofia hoje ela não é como acontecia na antiguidade. A filosofia hoje ela é a adesão a uma tendência doutrinal, mas sem que se pratique o modo de vida dessa tendência doutrinal. E aí ele até coloca o exemplo assim de é a sorte do estudante que vai fazer com que ele encontre um professor existencialista, um professor pragmático. E aí ele vai dizer que a parte dos marxistas, que são os que realmente levam um modo de vida marxista ali, né, em que a doutrina está incorporada nas ações, não teria outras correntes filosóficas atualmente em que a filosofia é atitude prática. Então, eu acho que
Eu acho que a virada assim do Pierre Hadot, e é por isso que eu trago ele para a discussão do projeto de vida, é que ele vai colocar que se nas escolas se realizavam esses exercícios espirituais, nós, professores de filosofia, podemos ensinar através da filosofia essas habilidades socioemocionais que os gregos já praticavam. Se lá na história da filosofia, ali, por exemplo, no cinismo, tinha o objetivo da autarquia, do epicurismo, a moderação dos afetos, a moderação dos prazeres, né? O estoicismo, essa questão da atenção, da meditação e, sobretudo, a filosofia como um todo, em especial no epicurismo, essa meditação para a morte, eu vi assim na visão do Pierre Hadot sobre a filosofia antiga uma possibilidade de ensinar ao estudante as habilidades socioemocionais. E aí, pensando um pouco no meu produto final, eu ainda estou aplicando em sala de aula, mas o objetivo, a linha que eu proponho, o que eu estou propondo é o contato com o texto, a leitura, né, dos filósofos, a discussão em sala de aula, e aí entraria o meu produto de transformar esses exercícios espirituais que já ocorriam, né, em práticas em sala de aula. Esse que é o objetivo da minha dissertação. Enfim, eu acho que é isso, não sei como está o tempo. 5 minutos? Bem, então, mas eu acredito que é isso mesmo. Eu estou aberta para perguntas e vou esclarecendo. Valeu, Aira, valeu. Valeu, muito obrigado. Então, eu vou abrir, eu tenho algumas questões, mas eu vou abrir para o grupo. Aí o teu professor Christian, que pode querer, né? Ele chegou agora, pode ficar à vontade, enfim, e o grupo. Se quiser fazer levantar alguma questão, Christian, algum comentário, pode ficar à vontade. Vamos ver os colegas primeiro, né? Então pronto, Se mais alguém se manifesta. Isso. Alguma questão? Um comentário? Bom, então, já que não tem, eu vou aceitar seu convite, Josailton. Fala. Bom, Aira, primeiro, parabenizar você pela exposição. Já que você falou que aqui é uma pré-qualificação, né, do seu trabalho de conclusão de curso. Fiquei com a impressão que seu referencial teórico está bem delimitado e você tem nitidez do seu projeto, né, do seu produto, né? Eu estou aqui em Campo Grande, inclusive, né, se você quiser passar aqui depois para a gente conversar mais um pouco sobre esse tema, fica à vontade, me procurar. Estou aqui no encontro do Prof. Mas, assim, claro que você está utilizando o PRAdor, obviamente você não fará nenhuma alteração no referencial teórico, mas se você for pensar futuramente dar continuidade aos seus estudos, nesse tema do projeto de vida, tendo como recorte a filosofia, eu sugiro a você se divertir com Aristóteles, né? Porque esse tema do projeto de vida, nesse novo ensino médio, é um tema altamente polêmico e dentro da nossa área, que é a filosofia, tem mais rejeição do que simpatia, certo? Mas quem pensou o novo ensino médio pensou o projeto de vida associado à psicologia motivacional e os setores empresariais têm associado ao empreendedorismo, né? Mas na filosofia, eu tenho dito isso sempre que é oportuno, e acho que seu projeto é interessante, além de tudo, por isso, né, que tem um aspecto filosófico, que você pontuou aí o recorte histórico na Grécia Antiga, mas eu poderia muito bem, a partir de Pierre Hadot, né, como você citou, né, que é um historiador da filosofia antiga, na minha impressão, mais do que um filósofo, mas assim, mas no mundo contemporâneo você poderia muito bem debater esse tema com Hannah Arendt, né? Então, assim, eu fico
né? Mais uma vez, estou falando só para parabenizar você pelo trabalho, pelo empreendimento, e dizer que você se prepare, que provavelmente na sua banca de qualificação, eu não sei qual será a composição dela, mas provavelmente alguém vai Travou? associar projeto de vida, e você já deve ter ouvido isso. Oi. Essa questão empresarial, e falando travou. Agora tá certo. Pronto, não, estou dizendo, então você se prepare que provavelmente alguém vai polemizar com esse tema do projeto de vida associado ao empreendedorismo, né, que está associado, repito, à psicologia motivacional, mas eu penso que é uma faca de dois gumes, né? Tem um aspecto filosófico, como você muito bem pontuou. Então, acho que é mais um estímulo para você que está nesse momento de tensão, né, José? Às Isso vésperas mesmo. da qualificação, para você ficar tranquila, né? Eu sei como é que isso é na cabeça das pessoas, né? Eu já passei por isso, enfim, não é fácil. É verdade. Tá? E parabéns. Obrigada. Você quer fazer algum comentário ao que o professor Cristiano falou, Aira? Sim, só comentando que, de fato, no início do meu projeto de pesquisa, eu pensei em fazer uma crítica ao próprio referencial quando o projeto de vida ele é citado. Ele é colocado dentro de uma perspectiva mesmo do empreendedorismo, e o meu projeto, o meu produto, ele é aplicado não só nas aulas de projeto de vida, mas dentro de uma unidade curricular, em que ele leva por nome Construindo o Bem Viver, Projetos Empreendedores na Comunidade. Então, dentro dessa unidade curricular, supõe ali que eu posso vender o bem viver, né? Que eu posso empreender ou tornar o bem viver um produto. E aí eu defendo o meu trabalho no sentido de que a disciplina projeto de vida, o professor ele tem que ter uma afinidade com o conteúdo, com a temática do projeto de vida. E nós, professores de filosofia, temos a noção de que esse cuidado de si, esse autoconhecimento, né, essa relação entre exercitar as virtudes é algo propriamente filosófico. Então, desde o início já do meu projeto, várias pessoas, cuidado para não cair em psicologia, cuidado para não fazer uma autoajuda. Então, por isso que eu acho que eu tento delimitar a questão das habilidades socioemocionais, porque os filósofos antigos, eles vão dar fórmulas de você alcançar a tranquilidade da alma, o apaziguamento das paixões, né? Então, a tolerância. Então, é dentro desse sentido que eu estou caminhando. Muito bem. Ainda no sentido mais pitagórico, as escolas pitagóricas já pensavam nessa. Tem escolas pitagóricas, reflexão matemática para alcançar a tranquilidade da alma. Maíra, você levantou a mão, Maíra? Fala aí. Boa noite. Boa noite. Eu vou aproveitar para parabenizar a Ira pela apresentação, pelo trabalho. Eu, sou suspeita, sou orientadora, então... mas eu vim aqui para poder prestigiar. E em relação a essa questão, do projeto de vida, das polêmicas envolvendo o projeto de vida, de fato, eu ministro no mestrado sempre a disciplina de projetos, e a gente está sempre às voltas com essa questão. Os alunos, tem muitos alunos que trazem projetos relacionados ao projeto de vida, até nesse último semestre, por causa das possíveis mudanças, a gente não sabe o que vai acontecer com a questão do novo ensino médio, os alunos estão tentando desvincular, até que cheguei a comentar isso com a Ira, desvincular desse nome, projeto de vida, que talvez isso caia, a gente não sabe se isso vai se manter, há uma resistência, mas, de todo modo, eu acho que o importante é que, na prática, isso tem caído no colo de muitos professores de filosofia. Então, independente da gente ter preparo para isso ou não, de ser algo vinculado à filosofia ou não, eles estão sendo obrigados a trabalhar com isso. E não tem preparo, não tem material, não tem amparo para fazer isso. E aí o trabalho da Ira vem contribuir
nesse sentido, porque pode ser um caminho replicado por outros professores futuramente, né? Deixar esse material disponível e ajudar, auxiliar, porque, na verdade, o mestrado profissional é muito isso, é a gente se ajudar, a gente fornecer material uns para os outros, a gente não ter sempre que começar tudo do zero. Então, por isso eu acho muito importante, e a Aira fez um trabalho, uma leitura muito extensa do referencial dela é muita coisa, né? É um trabalho que está sendo realmente muito trabalhoso para ela. Então, reconheço seu esforço, Aira, e te parabenizo por isso. E te convido aqui a falar um pouco, acho que você não chegou a mencionar na sua fala, do aplicativo que vocês também estão desenvolvendo, que talvez seja interessante para o pessoal conhecer a ideia. Tá bom? Obrigada, professora. Obrigado. Nossa. Ainda bem que você está assistindo. Então, o produto final do meu trabalho, ele se encaminha para se tornar um aplicativo. Partindo dessa reflexão das filosofias helênicas, e dentro da interdisciplinaridade também, de trabalhar a questão, um pouco da questão de lógica, um pouco de matemática, porque a unidade curricular me exige isso, o objetivo é criar um aplicativo em que o usuário responda algumas primeiras perguntas sobre o que traz felicidade para ele. E aí, nesse sentido, tentar traçar, né, uma outra parte do aplicativo, traçar qual seria a corrente filosófica que o usuário se identifica. E dentro disso, o aplicativo disparar frases filosóficas, né, de Epiteto, Sêneca, Epicuro, Platão, Sócrates, disparar frases que se relacionem com a questão do projeto de vida. Ou, se não com a questão do projeto de vida, mas que relacione com a questão do bem viver. Nesse sentido. E aí, esse aplicativo, ele está sendo desenvolvido pelos próprios alunos, e eu entro aí com a questão teórica, com a base teórica, com a assessoria da seleção de frases e do entendimento geral do que seria esse bem viver, do que seria essa felicidade na filosofia antiga. Ok. Muito legal. E a professora Maíra, eu não conhecia, o professor Christian. E aqui é todo mundo professor, então somos colegas. Aí eu fico assim mais à vontade. Eu gosto de trabalhar com professores. Muito bem, Maíra. Então, Maíra, o teu tempo já está aqui, já, né, esgotando, não é? A gente quer agradecer, muito legal. Enfim, vamos aguardar o aplicativo e o resultado do teu trabalho no artigo. Né, Maíra?